Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já está no ar. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 21 e 22 de outubro de 2020. Karina, em relação ao plenário do Supremo Tribunal Federal, a sessão por videoconferência, que é o nosso grande destaque sempre, eu acho que nós podemos dizer que o tema é gás boliviano e, claro, ICMS. É isso aí, Cadu. Essa semana nós tivemos um julgamento de um tema só. Embora fossem 3 ações cíveis originárias, todas elas da relatoria do ministro Gilmar Mendes, e que se discutia justamente qual é o estado que tem legitimidade para recolher o ICMS desse gás natural que é importado da Bolívia por um estabelecimento da Petrobras localizado no estado de Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Os ministros começaram o julgamento na quarta-feira com a leitura do relatório pelo ministro Gilmar Mendes de todas essas ações. As sustentações orais, que eram várias, se estenderam durante toda a sessão da quarta e na quinta-feira os ministros passaram a votar, iniciando pelo voto do relator. E ao final, os ministros acabaram concordando por maioria de votos, num placar bastante apertado, de que é competência ou a legitimidade para a cobrança desse ICMS cabe ao estado de Mato Grosso do Sul, ao contrário do que o estado de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul alegavam também ter direito. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência, entendendo que o destinatário desse gás deveriam ser não seria o estado do Mato Grosso do Sul, mas sim os 47 postos de destinação desse gás, mas ficou vencido junto com outros ministros que o acompanharam. Mas essa, sem dúvida alguma, foi a grande decisão dessa semana no plenário do Supremo Tribunal Federal em um tema único que foi discutido, tanto na quarta como na quinta-feira. Pois é, Karina, portanto, sessão por videoconferência, que nós acompanhamos ao vivo no direto do plenário, mas nós temos também as sessões que acontecem nas turmas e também no chamado plenário virtual, que é uma situação diferente. E nesse primeiro bloco nós vamos conferir exatamente isso, lembrando que o plenário virtual é aquele que é feito por meio de uma plataforma, onde durante um determinado período de vários dias, os ministros eles apresentam os respectivos votos nos temas que estão pautados para aquela plataforma específica. A gente vai começar o nosso primeiro bloco de hoje exatamente dessa forma. Antes, com a turma do Supremo Tribunal Federal, mas exatamente a segunda turma do STF que se reuniu essa semana. E ela manteve a extradição de Carlos Nathaniel, dono da Telex Free. O empresário obteve cidadania norte-americana em 2009 e responde por crimes de fraudes nos Estados Unidos. Em outro caso, a segunda turma concedeu habeas corpus coletivo para ampliar o direito de prisão domiciliar para todos os presos que são os únicos responsáveis por pessoas com deficiência e crianças até 12 anos de idade. A sessão da segunda turma começou com o julgamento de uma questão de ordem levantada pelo ministro Ricardo Lewandowski, envolvendo a extradição de Carlos Nathaniel, dono da Telex Free. A extradição do empresário foi deferida pela segunda turma em setembro de 2020, mas um pedido de tutela antecipada solicitando a suspensão da sua execução foi deferida no início do mês, por decisão do ministro Marco Aurélio em uma ação rescisória. Para o ministro Ricardo Lewandowski, relator do processo, o cumprimento da extradição deve continuar. Eu estou trazendo a questão de ordem no sentido de determinar o processamento regular da extradição, para que sejam oportunamente julgados os embargos declaratórios e, eventualmente, outro incidente processual que possa surgir. Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União, o empresário Carlos Nathaniel obteve a cidadania norte-americana em 2009. Como ele é investigado por fraudes nos Estados Unidos, foi feito o pedido de extradição. A segunda turma do Supremo concedeu parte do pedido para que o empresário fosse extraditado e respondesse nos Estados Unidos pelos crimes de fraudes, mas nos termos da Lei de Imigração Brasileira, não ultrapassando 30 anos de prisão. Ao analisar o caso, o ministro Edson Fachin julgou que a interrupção da extradição é válida e que há uma exceção nesse caso. O artigo 969 prevê que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada
a concessão de tutela provisória. E é o caso. A maioria dos ministros da segunda turma, no entanto, entendeu que o trâmite da extradição deve continuar. Nós temos no Supremo Tribunal Federal até mesmo a súmula 606, que impede habeas corpus contra ato de turma ou do plenário. Excepcionalidade que marca a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos por esta Corte, transitados em julgados ou não, impede, a meu ver, a sua suspensão por decisão monocrática de um único ministro. A segunda turma julgou ainda o habeas corpus coletivo com pedido de liminar que busca ampliar o direito de prisão domiciliar para todos os presos que são os únicos responsáveis por pessoas com deficiência e crianças até 12 anos de idade. O pedido foi feito por um estudante de direito com base na decisão do STF em 2018 que concedeu o benefício às mães presas. Esse dispositivo, na redação conferida pelo Estatuto da Primeira Infância, faz expressa distinção entre situações que envolvem paternidade e maternidade, porquanto estabelece que a substituição da preventiva pela domiciliar, no caso das mulheres, dependerá apenas da demonstração de que a mulher tem filho menor de 12 anos, enquanto, para o homem, exige que seja o único responsável pelos cuidados do filho até 12 anos incompletos. O relator, ministro Gilmar Mendes, ao votar a favor do pedido, ressaltou que a decisão irá impactar cerca de 31 mil presos em todo o Brasil que devem ser reavaliados para ter direito ao benefício. Destacou ainda que, nesta época de pandemia, a medida é pertinente para a garantia da saúde pública e ainda que estudos apontam a importância do contato com a família na fase da infância para definir traços de personalidade. Apesar de beneficiar os presos responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, é preciso entender que, antes de qualquer coisa, o dispositivo tutela os nascituros, as crianças e os portadores de deficiência que, em detrimento de proteção integral e da prioridade absoluta que lhes confere a ordem jurídica brasileira e internacional, são afastados do convívio de seus pais ou entes queridos, logo em sua fase da vida em que definem importantes traços de personalidade. Entendimento seguido por toda a segunda turma do STF. Foi estipulado ainda o prazo de 45 dias para todos os tribunais do país informarem sobre as medidas para a reavaliação dos presos responsáveis únicos por pessoas com deficiência e crianças até 12 anos. Em sessão virtual, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal ainda negou o pedido de regime semiaberto ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. O político foi condenado pelo colegiado em outubro do ano passado a 14 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Na ocasião, também foi imposta multa, que deveria ser recolhida até março deste ano, no valor de cerca de R$ 1.600.000. Para a maioria dos ministros, como isso não ocorreu e Gedel não apresentou justificativa para o não pagamento, o pedido de progressão de regime foi negado. Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal, o chamado plenário virtual, confirmou decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, que garantiu autonomia a estados, Distrito Federal e municípios para adotar medidas de enfrentamento à pandemia. Em abril, o ministro Alexandre de Moraes reconheceu a competência dos estados, Distrito Federal e municípios para adotar medidas de combate à pandemia da Covid-19, entre elas distanciamento e isolamento social, funcionamento de escolas, comércio e atividades culturais. Por unanimidade, o plenário do Supremo referendou a decisão e confirmou também que essa autonomia não inviabiliza a competência do governo federal para estabelecer medidas em todo o território nacional, caso seja necessário. De acordo com a decisão dos ministros, todas as medidas devem seguir orientações técnicas, respeitando sempre a jurisdição de cada ente federativo. Segundo o entendimento, a cooperação entre os três poderes de todas as esferas federativas é imprescindível em momentos de crise e as divergências entre as autoridades acarretam insegurança
intranquilidade e medo em toda a sociedade. Por unanimidade, o Supremo confirmou que a apresentação do título de eleitor no momento da votação não é obrigatória. Os ministros reafirmaram o entendimento de que apenas a não apresentação de documento oficial de identificação com foto pode impedir o eleitor de votar. A norma que exigia o porte de 2 documentos já estava suspensa desde 2010, após o plenário do Supremo Tribunal Federal deferir medida cautelar em ação ajuizada pelo PT. No julgamento do mérito da ação, realizado em sessão virtual da Corte, o plenário seguiu o voto da relatora ministra Rosa Weber. Para ela, a exigência de apresentação do título de eleitor, além de não ser o método mais eficiente para identificar o eleitor, por não conter foto, restringe de forma excessiva o direito de voto. E o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a cobrança do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, na compra e venda de energia elétrica no Mercado Livre, é de responsabilidade das comercializadoras e não das empresas que fazem a distribuição da energia. Os ministros analisaram um decreto do governo de São Paulo de 2009 que transferia o direito de cobrar o ICMS no Mercado Livre de Energia Elétrica das comercializadoras para as empresas que fazem a distribuição. Essas distribuidoras são empresas que compram e vendem energia elétrica para negociar com o consumidor final. O Mercado Livre é um setor onde as empresas podem comprar energia elétrica diretamente dos geradores ou das empresas comercializadoras sem a fixação de tarifas pelo governo e com a liberdade de escolha. A ação foi apresentada pela Associação Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia Elétrica, Abracel. Ela alegou que a Constituição Federal determina que a União, Estados, o Distrito Federal e municípios só podem alterar normas para recolhimento de impostos por meio de lei e não por decreto, como fez o governo de São Paulo. A maioria dos ministros concordou com os argumentos e entendeu que o decreto de São Paulo define quem deve recolher o imposto é inconstitucional, porque deveria estar autorizado de forma expressa em lei. Além disso, eles afirmaram que a mudança estabelecida na norma de São Paulo criou uma modalidade de substituição tributária que não existe na lei do próprio Estado, que trata sobre a cobrança do ICMS. A decisão do STF deve ser atendida imediatamente. E a gente ainda volta a falar de ICMS na edição de hoje. Ainda em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que exigência diferenciada para a concessão de pensão a viúvo é inconstitucional. Os ministros negaram recurso apresentado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão da Justiça Gaúcha que determinou a concessão do benefício ao cônjuge de uma ex-servidora. Uma lei estadual, ainda em vigor quando a mulher faleceu, prevê que o marido só teria direito à pensão se fosse dependente da segurada, condição que não teria sido comprovada pelo viúvo. Por unanimidade, o plenário seguiu o voto do relator, ministro Celso de Mello, para quem a diferenciação viola o princípio da igualdade entre homens e mulheres. A decisão tem repercussão geral e vai orientar a resolução de mais de 1.700 processos semelhantes que tramitam nos tribunais do país. Também foi em sessão do plenário virtual que o Supremo Tribunal Federal decidiu que lei do Rio de Janeiro sobre o prazo de desbloqueio de linha telefônica é inconstitucional. A lei estadual do Rio de Janeiro obrigava as operadoras de telefonia fixa e móvel a desbloquearem as linhas telefônicas no prazo de 24 horas após o pagamento de fatura em atraso. A maioria dos ministros seguiu divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli de que a norma violou a competência da União para criar regras sobre telecomunicações. Segundo ele, direitos e obrigações das partes em caso de inadimplência e suspensão do serviço são tratados na Lei Geral das Telecomunicações e em resolução da Agência Nacional de Telecomunicações. Os ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso seguiram esse entendimento. Ficaram vencidos os ministros Marco Aurélio, relator da ação,
Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que entenderam que a norma se encaixa na competência dos estados para legislar sobre proteção do consumidor, prevista na Constituição Federal. E em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu que a Lei dos Planos de Saúde de 1998 não pode ser aplicada a contratos firmados antes da vigência da norma. Mais detalhes da decisão com a repórter Fernanda Porto. Em sessão virtual por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que os beneficiários que não optaram por migrar para a legislação dos planos de saúde de 1998 têm o direito de manter contrato firmado antes da norma. A lei só se aplica aos contratos assinados a partir da vigência da legislação e aos que tenham sido adaptados. O caso foi julgado pelo STF depois que uma pensionista de Canoas, no Rio Grande do Sul, diagnosticada com câncer de esôfago, teve um exame médico negado pelo plano de saúde. Apesar do contrato ter sido feito em 1995, a operadora justificava a não cobertura do exame com base na lei de 1998. Ao julgar o caso, o relator, ministro Ricardo Lewandowski, ressaltou que a Constituição estipula como regra geral a rejeição à retroatividade das leis, em respeito ao direito adquirido. O ministro observou ainda que a Lei dos Planos de Saúde dispõe de artigos que asseguram a manutenção dos contratos celebrados antes do dia 10 de janeiro de 1999. E ainda que a operadora não poderia fazer a migração de regras sem consentimento do usuário. Entendimento seguido pela maioria dos ministros da Suprema Corte. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o posicionamento de que o artigo 243 da Constituição Federal, que permite a expropriação de propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde haja o cultivo de plantas psicotrópicas para fins de reforma agrária, a desapropriação, não se aplica a bens públicos. Na sessão virtual, os ministros confirmaram decisão monocrática da ministra Rosa Weber e negaram pretensão da União de expropriar uma área de 678 hectares em Belém do São Francisco, em Pernambuco, na região conhecida como Polígono da Maconha. Mesmo com a ocupação por poceiros, a titularidade das terras onde foram encontrados 936 pés de maconha em 2005 é do estado de Pernambuco. Os destaques das sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal por videoconferência na última semana daqui a pouco. Vamos conferir depois do intervalo aqui no Plenárias. O Plenárias volta agora com os destaques das sessões do Supremo Tribunal Federal realizadas por videoconferência, as chamadas sessões presenciais com o Pleno do Supremo Tribunal Federal, que estão utilizando-se da tecnologia agora, justamente para fazer os julgamentos durante este período da pandemia da Covid-19. E na sessão plenária da quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento envolvendo a cobrança de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre a importação de gás boliviano. Nós vamos conversar com a Karina agora a respeito justamente dessa fase do julgamento que prosseguiu posteriormente, vamos ver, na sessão da quinta-feira. Houve a apresentação do relatório, do ministro relator, a apresentação das sustentações orais por meio da tribuna por videoconferência. Um detalhe curioso me chamou a atenção, Karina, porque a Procuradoria-Geral da República ela se manifesta no processo por meio de um parecer. Que orienta, faz parte do debate jurídico. O vice-procurador-geral da República, que estava representando a PGR naquela sessão, ele se pronunciou de uma maneira diferente da que constava nos autos, no parecer da Procuradoria-Geral da República. Na verdade, isso pode acontecer, isso é comum. Explica para a gente como é que foi nesse caso. Exatamente, Cadu. O que pode acontecer é que o Ministério Público, ele é uma instituição independente e todos os seus membros que o compõem, eles têm a chamada autonomia funcional. Pode acontecer que quando da manifestação da Procuradoria-Geral da República, o parecer dado pelo Procurador-Geral da época
manifestava um entendimento sobre essa legislação. E a grande discussão aqui era saber efetivamente quem seria o destinatário dessa mercadoria importada, no caso concreto, o gás natural proveniente da Bolívia e que entra no Brasil por meio desse gasoduto localizado, da Petrobras, localizada em Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul. Mas, como você disse, a Procuradoria-Geral da República, na quarta-feira, apresentada pelo vice-procurador-geral, se manifestou de forma contrária, acolhendo os argumentos que foram trazidos pelo ministro Celso de Mello, quando do deferimento da tutela antecipada em uma das ações, lá em 2007, quando ele ainda era relator de uma dessas ações, para entender que o ICMS deveria ser recolhido pelo estado de Mato Grosso do Sul, já que ele é o importador e o destinatário dessa mercadoria importada. E que as operações de repasse seriam uma outra operação que não da importação, portanto, esse ICMS deveria ficar no estado do Mato Grosso do Sul. Então, houve sim essa manifestação contrária àquele parecer que havia sido acostado aos autos das ações cíveis originárias, e que no primeiro momento manifestava-se pela improcedência dessas ações, mas no plenário o vice-procurador acabou se manifestando pela procedência das ações para que o ICMS fosse recolhido pelo estado do Mato Grosso do Sul, então o legitimado ativo para o recolhimento desse tributo, Cadu. Bom, sessão plenária da quarta-feira, vamos conferir os detalhes na reportagem de Marta Ferreira. São 3 ações que tratam da destinação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços cobrados sobre o gás natural importado da Bolívia pela Petrobras. Esse gás natural entra no Brasil pelo estado do Mato Grosso do Sul, que recebe o ICMS por inteiro, mas é distribuído a diversos estados. Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul defendem que tem direito de receber parte desse imposto. O estado do Mato Grosso do Sul, então, entrou no Supremo contra esses 3 estados. Em 2007, uma liminar do STF concedeu ao estado do Mato Grosso do Sul o direito exclusivo de tributar a importação do gás boliviano com o ICMS até o julgamento de mérito das ações. O tema começou a ser julgado nessa quarta-feira. O estado do Mato Grosso do Sul alega que é em seu território que se completa a importação do produto pela Petrobras, em estabelecimento localizado em Corumbá. Há uma estrutura jurídica do negócio de importação. E é por isso que a empresa Petrobras pediu para que requereu ao ministro relator, que fosse juntado aos autos o contrato de importação entre Yacimentos Petrolíferos Bolivianos e a Petrobras de Corumbá. Os estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul defendem que o ICMS é devido a cada uma dessas unidades da federação, conforme o gás é entregue no território. Ou seja, o imposto cabe ao estado onde está localizado o estabelecimento destinatário da mercadoria, bem ou serviço importado. Trata-se, como reconheceu o próprio estado do Mato Grosso do Sul em sua sustentação oral, de uma importação direta, mas que não ocorre apenas no município de Corumbá. Ela ocorre nos 46 pontos de entrega constantes do território nacional. Em razão da operação de entrada de mercadoria no exterior se efetivar nos pontos de entrega, em razão do destino jurídico, se em cada ponto de entrega as unidades federativas aqui controvertidas e que a transferência de domínio dá nessas localidades, requer o Estado de Santa Catarina, respeitosamente, que essa Suprema Corte julgue totalmente improcedente o pleito do Estado do Mato Grosso do Sul. A tese do Estado autor, excelências, com todo o respeito, além de partir de premissas fáticas equivocadas quanto ao próprio contrato de importação e de não encontrar respaldo na jurisprudência desta excelsa Corte referente ao sujeito ativo do ICMS importação, viola frontalmente a repartição do ICMS entre os estados. Então, tem-se uma indevida concentração de arrecadação tributária sem qualquer base jurídica ou econômica a ela subjacente. O vice-procurador-geral da República defendeu que o estado do Mato Grosso do Sul tem sim direito ao ICMS. Uma vez que esse produto entra no Brasil, se nacionaliza e é confiado juridicamente a uma empresa nacional que se põe na fronteira brasileira, ao ver do Ministério Público, ali se perfez
o fato gerador do ICMS importação. Há um estabelecimento da Petrobras e ela, naquele instante, dispõe daquele bem como seu. Depois das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. E voltou na sessão plenária da quinta-feira, já iniciando-se com a apresentação do voto do ministro Gilmar Mendes, relator do processo. Ao final, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por videoconferência, determinou que o estado do Mato Grosso do Sul tem exclusividade para cobrar ICMS na importação de gás natural da Bolívia. São 3 ações que tratam da destinação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, cobrado sobre o gás natural importado da Bolívia pela Petrobras, localizada em Corumbá. Esse gás natural entra no Brasil pelo Mato Grosso do Sul, que recebe o ICMS por inteiro. Depois, o produto é distribuído por meio de dutos a diversos estados. Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul defendem que têm o direito de receber parte desse imposto. O estado do Mato Grosso do Sul, então, entrou no Supremo contra essas 3 unidades da federação. Em 2007, liminares do então relator, o ministro aposentado Celso de Mello, deram ao estado do Mato Grosso do Sul o direito exclusivo de tributar a importação do gás boliviano com ICMS até o julgamento de mérito das ações. O julgamento foi retomado nesta quinta-feira com o voto do agora relator, ministro Gilmar Mendes, que considerou que o estado do Mato Grosso do Sul possui legitimidade para figurar como sujeito ativo do ICMS, que incide em operações de importação do gás que vem da Bolívia. Ainda que se considere importante a entrada física do produto no estabelecimento do importador, registre-se que, embora o gás seja transportado em fluxo contínuo, a parcela do gás destinada ao Mato Grosso do Sul necessariamente ingressa fisicamente naquele estado. Dessa forma, em que peso o produto não possa ser completamente armazenado no estabelecimento da Petrobras, situado no estado do Mato Grosso do Sul, há a internalização do produto no território nacional, naquele ente federado. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu e se manifestou no sentido de que a operação de importação do gás boliviano não ocorre na estação de Corumbá, e sim em cada um dos 47 pontos de entrega do produto. Foi uma decisão política da então diretoria da Petrobras. Uma decisão política com claro viés de deixar a tributação no Mato Grosso do Sul. Já os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski seguiram o entendimento do relator. Em que lugar se dá a transferência do domínio? Se realiza no estado do Mato Grosso do Sul, trata-se de uma importação por conta própria, sob encomenda do gás natural oriundo da Bolívia. Ninguém tem dúvida, por todas as vênias, que o desembaraço aduaneiro desse gás natural é feito em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber e Marco Aurélio acompanharam a divergência. Não tenho como assentar que o ICMS de todo gás que transita, como eu disse, simplesmente transita no estado de Mato Grosso do Sul, seja desse estado, pouco importando a localização em que se verifica o negócio jurídico, em termos de concretude, pouco importando o destinatário. E com a maioria de votos em favor da tese do relator, o Supremo Tribunal Federal determinou que o estado do Mato Grosso do Sul tem exclusividade para cobrar ICMS na importação de gás natural da Bolívia. E estes foram os destaques da semana nas chamadas decisões dos colegiados do Supremo Tribunal Federal, as decisões em conjunto dos ministros do STF. Karina, encontro marcado na próxima semana com mais decisões do Supremo Tribunal Federal. É isso aí, Cadu. Na quarta e na quinta-feira a gente se encontra no Direto do Plenário a partir das 14 horas e o encontro nesse final de semana é com o Plenário. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui na TV Justiça.